Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje, segunda-feira, dia 17 de julho. Muita luz e paz aí para o seu coração, muita inspiração para a sua caminhada, para a sua vida. Que hoje seja um dia repleto de bênçãos, meus amigos, como todos os outros. E é o que a gente sempre repete: se por algum motivo você ainda tiver dúvida porque está passando por algum vento forte, lembre-se, não há furacão que não termine numa brisa suave. Sempre é assim. É importante a gente ter a mente e o coração abertos para a gente não se misturar com esses problemas todos e sabermos agir com consciência. Meus amigos, na pílula do nosso amado Evangelho de hoje, eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe o que é um benchmark? Como é que é, Ricardo? Bench o quê? Pois é, isso mesmo que você ouviu. Benchmark. Hoje a nossa proposta é que você faça o seu benchmark espiritual. Deixa eu explicar isso melhor. Benchmark, gente, é uma palavra muito utilizada na área da gestão, né, na área da administração, que fala de você encontrar uma referência de sucesso em alguma área, uma referência que você admira, que você conhece, que te inspira para que você possa aprender com ela e, consequentemente, aumentar a velocidade, né, do resultado que você deseja e diminuir o risco da gente ter perdas. Continuando na minha ilustração aqui. Vamos pegar um exemplo, vamos supor que você, sei lá, você vai abrir uma empresa, aí você fala, poxa, eu tenho um benchmark, o meu primo tinha um negócio, aliás, saiu do zero, que nem eu tô saindo, e aí ele queria abrir um determinado negócio X, e deu super certo, então de repente seu primo pode ser seu benchmark. Como é que funcionaria isso? Você iria lá, conversaria com ele ia te contar o que deu certo, o que deu errado, ia te alertar para determinados erros que você não precisa cometer. Por quê? Porque ele já cometeu por você, porque ele já passou por você. E ele ia te mostrar o que funciona. E aí você iria, entre aspas, se inspirar nele. Não necessariamente copiá-lo, porque você tem o seu estilo próprio, mas se inspirar. Então, benchmark, gente, ele é hoje utilizada essa expressão como sinônimo de referência de tudo aquilo que a gente quer alcançar, de uma referência bem-sucedida que nos inspira. Do ponto de vista espiritual, todos nós temos benchmarks, ainda que a gente não utilize esse nome. Quando a gente fala, por exemplo, aqui de Jesus, Gandhi, trazendo uma referência mais próxima de nós, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, para mim, são grandes benchmarks espirituais. Né? São seres, obviamente, eu não estou comparando Jesus a eles, está num patamar elevado de todos nós, mas são seres de luz, principalmente esses últimos que eu citei, Paulo, né, a história de Maria de Magdala e de tantos outros seres de luz, mas que eram homens, né, que tiveram dificuldades, homens, mulheres, que tiveram dificuldades na vida material e que tiveram que lidar com suas dúvidas, os seus medos, os seus anseios. Muitos desses grandes líderes espirituais que a gente ama e respeita, inclusive, tiveram uma existência extremamente perturbada antes de se iluminarem. Foi o caso de Paulo, quem não conhece a história, né? Quando ele ainda era Saulo. O caso de Maria de Magdala, enquanto ainda prostituta. O caso de Santo Agostinho, enquanto ainda Agostinho. Não é verdade? Nós vamos encontrar na primeira fase da história do Chico, ainda um rapaz jovem, frágil, né, que se incomodava com as críticas alheias, completamente diferente da segunda fase do Chico, mais experiente, mais maduro. Nós vamos encontrar uma Madre Teresa também fragilizada, também sem entender muitas coisas, brigando com Deus em muitas questões. É interessante as brigas homéricas que Madre Teresa tinha com Deus. Então, gente, o que me chama a atenção, e é isso que eu quero trazer hoje na pílula, é que esses seres maravilhosos que a gente aprendeu a admirar eram seres como eu e você, não duvide disso. Eram seres que nasceram também de um pai e de uma mãe, tiveram família, a maioria deles totalmente pobres, alguns inclusive em épocas hostis, de guerra, e tiveram que fazer uma escolha de se iluminar espiritualmente, apesar de tudo. Então esse grande benchmark espiritual, esses exemplos que nos inspiram, devem nos inspirar também no dia de hoje. Né? Quem você pode utilizar como benchmark ou quais histórias você pode conhecer a fundo, quais biografias você pode conhecer a fundo que possam te inspirar a crescer espiritualmente e ser um ser humano melhor.
Eu, quando comecei a conhecer o mundo espiritual, com um nível de detalhamento maior na minha adolescência, eu li muitas biografias. Adorei e adoro ler biografias, porque elas inspiram. Porque a biografia, gente, nos mostra o ser humano por trás do mito. O mito é muito bom para a gente poder idolatrar, mas é muito pouco útil, porque te coloca muita distância. É o que eu sempre costumo dizer em alguns estudos, né? O mito Chico Xavier, ele é interessante, mas o homem Chico Xavier é muito mais. O mito Madre Teresa de Calcutá é linda, mas com certeza a mulher Madre Teresa de Calcutá é muito mais. O mito Mahatma Gandhi é histórico, mas o homem Mohandas Karamchand Gandhi, ele é mais próximo de mim. Então, quando nós aprendemos a encontrar identificação com o homem, com a mulher, com o ser, isso acaba nos inspirando a fazer uma caminhada semelhante. Por quê? Porque a gente entende, meus amigos, que os nossos dramas pessoais, eles são vividos diuturnamente por várias pessoas ao redor do mundo e o foram em todas as épocas da história. Resumo de tudo que eu estou falando aqui: você não é o único a sofrer, você não é a única a ser incompreendido, você não é a única pessoa do mundo que tem problema de saúde, que um parente desencarnou, você não é a única pessoa do mundo que tem dúvidas sobre a sua capacidade, você não é a única pessoa do mundo que teve um passado que talvez se envergonhe, você não é a única pessoa do mundo de nada, porque em todas as épocas da humanidade nós tivemos pessoas que viveram os mesmos problemas que você eventualmente está vivenciando agora, mas venceram. Por quê? Porque tiveram uma postura mental diferente. Então, esses seres são grandes benchmarks espirituais para todos nós. Talvez até alguém mais perto de você, seu avô, sua avó, seu tio, tia, não é verdade? Um parente, um vizinho, que os nomes não estão registrados nos livros de história, mas são seres de profunda luz que têm um poder enorme para poder nos inspirar a sermos seres humanos melhores. Tá bom? Então que Deus te abençoe nesse dia, que você possa aproveitar bastante sua segunda-feira, que escolha seus benchmarks espirituais para lhe inspirar a aceitar a sua humanidade com carinho sem se entregar a ela, desenvolvendo o seu lado superior para que ele se manifeste cada vez com mais lucidez e consciência. Tá bom, meus amigos? Vamos que vamos, não é não? O dia está só começando. Luz e paz para todos vocês. Mais uma vez, muito, muito obrigado por compartilhar as pílulas do Evangelho e, como nos sugeriu a nossa querida Roseli, a vocês que estão também compartilhando as pílulazinhas ou as pilulinhas, como carinhosamente têm sido chamadas, né? Os pais e as mamães que têm recebido as pilulinhas do Evangelho em inglês, espanhol, português, que estão fazendo parte do grupo dos pais e das mães e estão compartilhando com outros pais e mamães ao redor do mundo. Que Deus inspire vocês cada vez mais e mais e mais por nos ajudar a espalhar essa mensagem extraordinária do Evangelho do Cristo. Tá bom? Fiquem com Deus então e até breve, até muito, muito breve. E que Deus permita, aliás, permitir não, que Ele permite, que nós façamos a nossa parte para que em breve nós também possamos um dia nos tornar benchmarks para alguém que virá após nós, né? Virá após você, após mim, e possa se inspirar no nosso exemplo, que a gente possa fazer por onde um dia nos tornarmos benchmarks para outras pessoas também. Luz e paz, meus amigos, e até breve.